E o tema dessa ministração é comprometidos com a obra de Deus. Diga comigo, comprometidos com a obra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13 de Mateus, para a gente falar sobre um assunto que é muito importante. Quando o Senhor faz o desafio, e nós vamos ler aqui, a partir do versículo, Mateus 13, vamos a partir do versículo 1 mesmo, a parábola do semeador. É uma palavra que eu sei que é muito forte para a igreja do Senhor. Mateus 13, a partir do versículo 1, quem achou? Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez, para você não perder o costume de esticar as pernas. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. As grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu do solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Outra, versículo 8, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os seus ouvidos, e lhe fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é bem-aventurado, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Amém, queridos? Pode sentar, meus amados. Meus amados, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que eu acredito que pode tirar as suas escamas, as escamas dos seus olhos, se você abrir o seu coração para isto. A Bíblia relata a respeito de sementes. Sementes são lançadas. Jesus fala aqui sobre sementes que são lançadas na terra. E a Bíblia relata que o semeador, ele saiu a semear, e o Senhor fala sobre vários lugares, estratégias de lugares, onde a semente caiu. E uma delas foi à beira do caminho. Essa semente é a semente que vem, os pássaros comem. E você sabe que essa semente, ela não produz resultados. Tem outro tipo de semente que cai no solo rochoso. E você sabe que quando o solo é rochoso, a terra é pouca. E o que acontece? Aquela pequena semente, quando ela começa a florescer, não tem condições de se tornar uma árvore. Porque o solo, a terra é pouca. Ela nasce, mas não tem profundidade, e termina o quê? Aquela árvorezinha, que talvez poderia ser uma grande árvore, ela não teve
a estrutura para receber a semente e torná-la uma árvore. Vamos falar dessas duas sementes. Uma semente que cai à beira do caminho. Existem tantas pessoas que muitas vezes você convida, você fala do Evangelho para elas, e são pessoas que você até lança semente. As sementes, muitas vezes, elas podem ser sementes boas, como a Bíblia fala aqui sobre, é uma semente que foi lançada, e que você joga a palavra de Deus nesses solos, que são os corações das pessoas, e de repente são sementes que não têm profundidade. As sementes, elas germinam. Você vê que todos os tipos de semente, elas tiveram um processo parecido, igual. Só que a semente, ela não conseguiu germinar. Por quê? Porque o solo, na verdade, aquela que, aliás, que caiu à beira do caminho, ela não teve a oportunidade de se enraizar, se estruturar para dar fruto. E eu acredito que esse tipo de semente também são pessoas que não se dão oportunidade, que não sabem muitas vezes o que querem como cristãos. Sementes são lançadas no coração das pessoas, mas você tem que ser uma pessoa definida naquilo que você quer. Se você não tiver cuidado das sementes que são lançadas dentro do seu coração, você pode perder a oportunidade. Você sabe que uma semente é uma oportunidade lançada. E quando uma oportunidade ela é lançada, mas aquele que recebe a oportunidade, o solo representa você. A oportunidade, a semente veio, a palavra de Deus é semente, ela veio. E nós temos que ter muito cuidado com a semente que ela é lançada em nós, que é a semente da palavra. Para a gente não se perder, para a gente não perder a oportunidade de fazer com que aquela semente se estruture, ou seja, a palavra se estruture em nós, e alguém vem e come essa semente. Satanás, esse tipo de ave que vem, a Bíblia fala que essa que caiu à beira do caminho, vem as aves e comem. Quem são as aves? É uma estrutura de alguém que quer comer, arrancar de você aquilo que você recebeu. E aí, essas sementes não vão se enraizar mais de forma alguma. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a Bíblia fala também sobre outro tipo de semente, que são aquelas que caem entre o solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, veja, outra semente que foi lançada, né? Mas a semente tem o mesmo processo da outra, só que o solo rochoso. O que é o solo rochoso? Muitos têm um coração endurecido. Muitos, quando são ministrados para mudança, para ter uma transformação, são resistentes. Quando você é uma pessoa resistente, você se torna esse solo rochoso aqui, que a terra é pouca, ou seja, você não dá espaço para Deus agir na sua vida. E aí nós precisamos ter muito cuidado, porque esse solo rochoso é o futuro de muitas pessoas que se desviam, pessoas que se afastam, pessoas que esfriam, pessoas que ficam feridas, se ferem rápido dentro da igreja, se ferem muito rápido na célula ou entre os irmãos. E esse solo rochoso é um solo que recebeu uma semente igualzinha àquela que caiu à beira do caminho. O processo é o mesmo, mas depende de cada um como nós vamos receber a semente. Vamos ter a receptividade de receber a semente. E você não pode ser tratado por alguém de outro ministério. Você não pode ser tratado por alguém de outro lugar. Por quê, pastor? Porque Deus colocou você nesse ministério para você ser tratado aqui. Muitas vezes você está procurando ministrações lá fora para ser tratado, para se encontrar, e você não tem respostas. E às vezes você não está valorizando o ofício do profeta. E quando nós não valorizamos o ofício do profeta, a gente diz assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo, e Deus não tem falado. Aí você vai para o YouTube, você procura temas de mensagem, você vai atrás de pastora fulana, pastor cicrano, e você fica o dia todo, muitas vezes, e você não tem resposta. Termina o dia e você diz: meu Deus, estou do mesmo jeito. E Deus tem usado o altar da sua igreja. Deus tem usado as células, os líderes de célula na sua vida, porque isso é a extensão daquilo que nós ministramos nos domingos. E muitas vezes nós não estamos valorizando. E você precisa ter cuidado nessa semente. Essa semente, que é a palavra, ela é lançada em você, mas tenha cuidado para você não tornar-se um solo rochoso, onde a terra é pouca, a semente não tem condições de frutificar, de trabalhar em você. Quando se fala sobre a terra pouca,
Muitas vezes é o egoísmo do homem, muitas vezes é a resistência do homem. Muitas vezes somos nós quando nós resistimos a sermos tratados. Tratados no altar da igreja. Tratados muitas vezes por alguém da própria célula. Tratados por alguém aqui nesse ministério. Então você deve ter muito cuidado nisso, querido. Para que Deus trabalhe em você, para que Deus trabalhe em sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus está falando com você nesta noite. Amém? Deus está falando com você. Então a Bíblia fala a respeito disso, que é muito importante. Deus trata com você. E quando Deus trata conosco, Ele está dizendo assim: olha, não seja resistente. O Senhor diz: não resista à palavra dEle que é implantada em você. Quando você resiste à palavra de Deus, você não tem resultados na sua vida. Você pode trocar de igreja todo ano, você pode trocar de pastores todo ano, você não vai encontrar alguém que te ajude, porque alguém só pode ajudar quando aquele lá de cima te ajuda. Então, resiste esse solo, que é o solo justamente rochoso, que é onde a pessoa, ela está procurando um encontro com Deus, ela está procurando uma resposta de Deus, mas ela não tem, porque ela mesma tem sido endurecida por ela mesma. O solo rochoso é algo muito, muito terrível. Ele não deixa, quando ele é rochoso, ele tem pouca terra, a semente ela não pode germinar. Ela logo nasce, visto não ter profundeza, não ter muita terra, o que é que ela vai fazer? Ela morre. E a Bíblia fala ainda: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que é esse sol? Esse sol, muitas vezes, são as desventuras que nós temos. O sol, muitas vezes, são os problemas que nós passamos. E às vezes nós procuramos respostas. Senhor, me dá resposta. E não temos respostas nos nossos problemas. Às vezes numa enfermidade que Jesus levou. Mas às vezes somos resistentes à palavra frutificar em nós. Quando se fala assim que o sol queimou, são justamente, muitas vezes, coração que nós endurecemos, e aquela palavra ela não consegue germinar em você, porque a palavra ela é a semente. Então seu coração endurecido não deixa Deus transformar a sua vida. A Bíblia diz: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Às vezes nós estamos apegados nas tradições. Mas eu aprendi há tantos anos atrás isso e aquilo outro, e que eu aprendi que é assim. Mas só que do modo que você aprendeu, a sua vida não muda. Continua do mesmo jeito. E o que está acontecendo que a sua vida não muda? Aquilo que te ensinaram lá atrás não fez efeito em você. Porque acredito que o que você aprendeu e que você interpretou como certo está errado. Você criou paradigma. Esses paradigmas são mentiras que você transformou em verdades e que não transformou a sua vida. Então você tem que abrir o seu coração para o novo. Diga a essa pessoa que está do seu lado: abra o seu coração para o novo. Então a gente precisa entender isso. Abrir o nosso coração para o novo é a gente fazer uma introspecção. Poxa, a minha vida espiritual, ela não anda, ela não muda. A minha vida espiritual, eu tenho sido aquela pessoa fria, eu não tenho tido compromisso com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus. Eu não tenho tido fervor em fazer a obra de Deus. Eu não tenho muito fervor em me relacionar com Deus. Amados, não tenho uma vez. Geralmente eu me acordo à noite, 1, 2 vezes. Mas não existe uma vez sequer que eu me acordo e eu me deito de todo jeito. Eu me acordo, eu acho lindo aquilo. Eu digo: Jesus, obrigado pela oportunidade de me acordar. Eu sei, Senhor, que nós temos o sistema, o sono REM, que nós precisamos dele para dar uma renovação, para a gente procurar ter uma mente mais saudável, sabe? As conexões de pensamentos, daquilo que você aprende, frutificar em você. Mas eu digo: Senhor, o Senhor não me acordou por acaso. Não é algo natural, sempre é sobrenatural. E é incrível que quando Deus me acorda, Ele sempre tem uma palavra para mim, todos os dias. E eu nunca durmo, simplesmente fecho os olhos e estou de bem, tá bom, vou dormir. Não, eu não paro de falar com Deus um instante. E muitas vezes, na minha comunicação com Deus, eu deito aquele sono que a Bíblia diz: eu durmo o sono do justo. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Esse relacionamento com Deus me faz ouvir a voz de Deus.
Se eu sou aquela pessoa que não estou muito antenado com Deus, muito seguro, com conexões com Deus, eu começo a vagar, a minha mente pensa tudo. Eu formalizo imagens, eu formalizo, projetos, eu passo o tempo todo, às vezes eu posso perder até a noite pensando nos meus projetos, pensando no que vai acontecer amanhã, pensando no que eu vou fazer, e aí eu termino perdendo o melhor, que é o melhor sono e a melhor conexão com Deus. Estou preocupado, onde o Senhor diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. Irmãos, o Senhor é capaz. Deus, você tem um pai, diga, meu pai tem nome. Qual é o nome do seu pai? Diga, Jesus. Ele é o seu pai, Ele é o seu Senhor, amém? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, ou seja, Ele é Deus, Cristo é Deus, Deus é Cristo. Parece que é uma coisa assim, meu Deus, parece um paradoxo isso, porque Deus, o Senhor Jesus diz, Pai, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então Jesus não é Deus, Jesus era o próprio Deus, Ele se materializou, e quando Jesus disse assim, quando Deus veio fisicamente, a Bíblia diz, Jesus veio, Deus se transformou, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e ali o Senhor estava mostrando que Ele, como Deus, manifestaria no ser humano, que Jesus estava em carne, para reconciliar consigo o mundo. E quando Ele diz assim, que o Pai é maior do que eu, Jesus estava ali na carne, expressando o ser quem é Deus, e Ele estava ali para cumprir aquilo que realmente Ele queria que acontecesse na vida dos seres humanos. E a Bíblia diz que Ele diz, eu irei para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ali era Cristo homem, diga, ali era Cristo na carne, no corpo Ele estava dizendo, Ele é maior. E aí Ele sabia que quando Ele morreu e ressuscitou, e Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele disse, eu atraí todos vocês, e nós temos um Pai, que podemos nos expressar a Ele todos os dias, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele olha para mim, Ele olha para você e diz, eu só estou disposto a ouvir vocês falarem. Olha, Deus tem os ouvidos do Senhor, é lindo, e Ele fica só esperando a gente chegar e falar com Ele. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo. Por que você não fala com Ele? Qual é o seu relacionamento que você tem tido com Deus? A gente se preocupa com tudo, e a igreja precisa acordar para isso. Amados, quantos de nós estamos nos tornando solos rochosos? Pastor, mas a palavra de Deus foi implantada em mim. Eu estou falando que esse solo rochoso é uma prática de vida, em que nós estamos só ligados às coisas desse mundo, e o Senhor está dizendo, é preciso vocês pensarem um pouco mais em mim, tira tempo comigo. E a Bíblia também fala sobre outro tipo de semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Você sabe que quando os espinhos crescem e sufocam, existe uma explicação para isso. O Senhor diz assim, todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só que uma responsabilidade, Ele fala que todos, a responsabilidade é de todos que ouvem a palavra de Deus, não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que ele recebeu. Lembra da sementezinha que caiu à beira do caminho? Ele está dizendo, aqueles que ouvem, o maligno vem e arrebata ao que lhes foi semeado no coração. Então a pessoa recebeu no coração, mas deixou a semente sair, fluir. Alguém veio e roubou aquela semente, e o Senhor diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria. Tem gente que se converte, ai que bênção, e daqui a pouco a pessoa não tem raiz em si mesmo. A Bíblia diz, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, a perseguição, os problemas por causa da palavra, logo se escandaliza. Não tem isso na igreja. Você precisa ter muito cuidado. A igreja não é um lugar de gente sadio. Diga ao seu vizinho, a igreja é um lugar de pessoas doentes. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou um doente precisando ser sarado, ser curado. Sabe por que você está aqui? Porque você precisa cura. Jesus disse, eu vim para os sãs, amém? Ele veio para os doentes,
para mim, para você que está precisando de uma transformação, até chegar à estatura do varão perfeito. É isso que a palavra do Senhor fala. Então, muitas vezes, nós estamos tão acostumados com as coisas naturais. A gente entra na igreja, cobra tanto das pessoas. A gente quer perfeição no pastor, a gente quer perfeição em todo mundo. Aí a pessoa diz assim: olha, eu estou no lugar perfeito. Mas ele começa a olhar para A e B e começa a ver que é tudo imperfeito. E aí aquilo que a Bíblia fala sobre esse tipo de semente, a Bíblia diz: não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o que foi semeado entre os espinhos. Aleluia. Quem está entendendo? A palavra escandaliza muita gente. Quando a gente chama você ao compromisso da palavra, quer ver uma área que as pessoas se escandalizam e falam muito? Quando se fala sobre dinheiro na igreja. Fala sobre oferta, fala sobre dízimo. Todo pastor é ladrão. Quem dera que os presídios fossem cheios de pastores. Sabe por quê? Eu digo quem dera, porque não haveria um pastor dentro de um presídio. Porque as pessoas dizem que todo pastor é ladrão. Olha, se tem os pastores que eu quero falar, pastores que realmente que zelam pelo nome e pela obra de Deus. Eles estariam lá? Não. Então, há um escândalo pela palavra. Me escandalizei. Quando a gente mostra isso, as pessoas se escandalizam. É outro tipo de semente você. Quando você deixa essa semente sufocar, essa não tem duração, a perseguição da palavra vem, as pessoas que não têm raiz em si mesmo, aí elas morrem, queridos. Elas se afastam, elas vão embora. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, o cuidado do mundo, meus irmãos, minha gente. Em Mateus 13, 22, fala sobre isso. Isso é o que mais acontece na face da terra. Que o que ouve a palavra, o que foi semeado entre os espinhos, é aquela semente que foi semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E é aqui que eu quero dizer para você. Será que você não está enquadrado nisso aqui? Quem tem sido você como pessoa frutífera? É frutífero ou não é frutífero? Quem é você? Como é que você tem sido no reino de Deus? Porque aqui está se falando de uma semente que caiu entre os espinhos. A Bíblia diz, versículo 7 de Mateus 13: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que é que sufoca muitas vezes o agir do crente? O agir dos homens e mulheres de Deus? O mundo, a fascinação do mundo, a fascinação das riquezas. Meus amados, e às vezes nós nem somos ricos, mas a gente luta tanto pelas coisas, que a gente não tem mais tempo para Deus. Os negócios, as empresas, o trabalho, a profissão, cada um tem que ter o seu compromisso. Se você tem o seu compromisso, sim, você tem que trabalhar mesmo. E vai ter dia que você não vai poder vir para os cultos mesmo, a gente entende. Mas quando você faz isso um estilo de vida, e que você não dá tempo a Deus, então você é aquela pessoa que está responsável em perder a oportunidade da semente lançada em você. A pessoa é tão ocupada com estudos, ocupada com negócios, ela vive uma vida, a vida passa, queridos. Eu tenho 58 anos de idade. 58 anos de idade. Para você ter ideia. Passou assim, ó. E eu estava pensando hoje, daqui a 12 eu tenho 70. Daqui a 12 eu estou entrando na melhor idade. Imagina. Passou assim, ó. E a gente luta tanto, e quando vai chegando a maturidade, o cara diz, cara, você sente que você faltou fazer alguma coisa na sua vida. Graças a Deus, desde os 30 anos, eu decidi mesmo largar tudo e me entregar ao Senhor. 28 anos que eu trabalho no reino de Deus, na obra de Deus. Mas eu penso o seguinte, eu digo, meu pai, por que foi que eu não comecei bem antes, com meus 14, com meus 15, por que eu não me entreguei bem antes? Passa rápido. E a fascinação pelas coisas não deixa a gente trabalhar. Não deixa a gente confiar no Deus que supre tudo. E a gente fica tão focado em coisas que a gente não frutifica para o reino de Deus. A gente não ganha uma alma. Eu pergunto a você, responda particularmente a você. Quantas pessoas você está lutando para ganhar daqui até o mês de junho?
Quem você está evangelizando? Quem você está implantando a palavra de Deus? Alguém precisa de você. A Bíblia diz que Deus lançou em você essa semente. Muitas vezes somos nós que nos tornamos essa pessoa em que nós fazemos com que os espinhos, os cuidados da vida, as preocupações do mundo, as fascinações das coisas do mundo, e até as riquezas, nos sufocam, não deixa a gente olhar para a obra de Deus como a coisa mais importante das nossas vidas. E Deus hoje está convocando você a abrir os seus olhos e pensa mais um pouquinho, que essa semente se torne uma semente frutífera. E deixa eu te falar uma coisa linda, você é uma linda semente, que Deus lançou dentro de você, essa semente que é Ele, a essência dEle, para você se tornar uma árvore frondosa. É através da sua vida que você vai contagiar outras pessoas, através do seu testemunho. Você imagina o que é você ser aquela pessoa, que alguém está necessitado de um conselho, de uma ajuda, de uma palavra, e você dizer assim, e alguém pensa assim, eu preciso muito de ajuda, na hora que precisa, ela vai atrás de você. Você é essa linda árvore, você tem, sabe, é uma árvore frondosa, em que você tem o quê? Você tem sombra, a sombra do Altíssimo, você descansa na sombra do Altíssimo. Isso significa, nós somos praticamente representantes do Senhor na face da terra, para a gente com nossa vida ganhar outras pessoas, ensinar outras pessoas, alguém olhar para a gente e dizer, o Deus que Ele serve é um Deus de esperança, essa pessoa que Ele vive para Ele, esse Deus que Ele fala, é um Deus de esperança. Sabe por quê? Porque Ele é feliz, porque Ele consegue se acordar, Ele consegue viver um dia realmente com verdade, um dia com um coração compungido, quebrantado, buscando viver mais para Ele, para o Senhor. Você vive a vida, você tem empresas, você tem negócios, você é uma pessoa abastada de bens. Com Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você nunca tem seu coração em nada, teu coração é em Cristo. Pelo seu coração ser em Cristo, você consegue pregar com a sua própria vida, que Cristo em você, e Cristo em nós, Ele é a esperança de quê? Ele é a esperança de quê? Glória a Deus, é isso aí. Então, gente, essa semente, você tem que ter cuidado para você não ser aquele que ativa os espinhos, os cuidados do mundo. Analise como está a sua célula, quantas pessoas você convida para a sua célula, quantos convidados você convida para a igreja, um dia de libertação, no sábado à noite, no dia de domingo, um culto de celebração pela manhã às 10 da manhã, quantas pessoas você tem interesse? Pastor, não tem interesse. É você que sufoca essa semente, é você que não está deixando ela germinar, e foi isso que o Senhor estava dizendo, tenha cuidado na semente que Ele implantou em você. Diga comigo, mas existe uma boa semente. E eu digo para você, você é essa boa semente. O Senhor disse só para você ter cuidado, para não deixar ser aquele tipo de semente que cai à beira do caminho, certo? Aquele que compreende, mas o maligno rouba a palavra, para você não ser aquela semente que caiu no solo rochoso, aquela que tem pouca terra, e que é semeada no solo rochoso, que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. O Senhor está falando para você, que não deixa as perseguições, as angústias sufocarem nada, e Ele está dizendo que você tem que ser aquela boa semente. A semente boa, a Bíblia diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga, ouve a palavra e a compreende. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui agora. Você não consegue ser uma pessoa firme na obra de Deus e com o Deus da obra, se você é aquela pessoa que pula de galho em galho. Um dia você está na igreja A, outro dia você está na igreja B, um dia você está na igreja C, outro dia você está na igreja D, aí depois você vem para a sua igreja. Aí você pega conselho de todos os pastores, de tudo quanto é jeito do YouTube, tudo quanto é... Você faz uma confusão, uma salada, e você não consegue ter firmeza. Por quê? Porque o Senhor fala aqui que a boa semente é aquela que ouve a palavra e compreende.
Quem compreende a palavra é aquele que dá ouvido à palavra daquele que o Senhor levantou para a tua vida como profeta. Quem ouve, quem honra o profeta na qualidade de profeta, tem o que, pessoal? Tem o galardão do profeta. A Bíblia diz, não vos mistureis com vários ventos de doutrina, é isso que a palavra do Senhor fala. Meus amados, eu sei que existem muitas doutrinas existem, e nós temos que ficar com uma palavra. A boa semente ouve a palavra, busca na palavra, e ela frutifica. Pastor, como é que eu sei que eu estou sendo uma boa semente? Mateus capítulo 13, versículo 23. Aliás, como é que eu sei que a semente que Deus implantou em mim, me tornou ser essa boa árvore que dá frutos? Olha o que é que diz em Mateus 13, 23. O que foi semeado em boa terra, aquele que a semente foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Se você compreende, a parte B do versículo diz assim: este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Deixa eu te perguntar agora. Se Deus chegasse diante de você neste momento e olhasse nos seus olhos e dissesse assim, perguntasse a você: você é uma boa semente? O que era que você diria? Sim ou não? O sim, ele retrucaria com, diria para você assim: para você que diz que sim, você tem que frutificar pelo menos 30. 30. O que é 30? Alguém que você tem que ganhar para Jesus. Se eu sou uma boa semente, eu sou aquele que frutifico. Eu ganho. E não precisa você saber Bíblia, de A a Z. Que se eu fosse assim, como o senhor, ou como um fulano de tal, eu iria pregar o evangelho. Não, meus amados. Não precisa disso. Basta você dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Basta você levar esperança para as pessoas. Que morrer sem Cristo é morrer sem vida. Que morrer sem Cristo é estar fadado aí para o inferno. Que morrer sem aliança com Jesus é simplesmente perder a maior oportunidade que o ser humano pode ter na vida, que é receber Jesus para ter vida eterna. E ter vida eterna é ter aliança com Jesus. Então, meus amados, é simples você pregar o evangelho. Não precisa você ter a Bíblia memorizada, nada disso. É preciso você simplesmente dizer: eu me disponho e não permito ser uma semente que se perca. E o Senhor te chama neste momento para você ser essa boa semente. A boa semente é aquela que ouve. A semente boa, mas o que foi semeado em boa terra, a terra boa é aquela que ouve. Olha só, você é a terra. Ele joga a palavra. E essa terra, ela vai frutificar. Agora eu finalizo dizendo para você: é uma decisão. Amém? Por que o Senhor disse que é uma boa decisão? Porque nós não queremos pregar o evangelho. A gente quer viver nas nossas acomodações. Nós queremos viver uma vida sem compromisso, muitas vezes, com o principal. E a gente podemos dizer assim, sabota. Eu não posso hoje ir para o culto porque eu tive que resolver isso, eu cheguei cansada, eu estou com o corpo doído, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo. É mentira. Porque se você tiver uma boa festa para você ir, você se produz todinha, mulher. Você chega em casa cansada, esbagaçada do emprego ou do seu negócio, alguma coisa, você toma um banho, você passa 1 hora se maquiando, se preparando para uma festa bacana, e você chega lá 9 da noite, 9h30, e vai até altas horas da madrugada. E a gente não tem cansaço para isso. Nós nos sabotamos. A gente diz que não, sabe, eu falo, pastor, com as pessoas, mas elas não querem nada com Deus. Será que nós estamos falando de coração? Nós nos sabotamos o tempo todo, amados. Nós nos enganamos o tempo todo.
E aí você diz assim, não, mas é porque ninguém quer nada com Jesus. Quem disse a você? Tira uma vida de oração, jejum por alguém, trabalha, ajuda aquela pessoa a compreender quem é Jesus, para você ver a obra de Deus, você saquear o inferno e povoar o céu, você ganhar vidas para Jesus. Tudo que você ouviu agora aqui, faça uma comparação, que tipo de semente é você? Porque a semente que cai na boa terra, não é a semente que está no banco de uma igreja, ouvindo palavra na terça, por exemplo aqui, no sábado e no domingo, e numa célula entre quarta, quinta ou sexta, não sei qual o dia da sua célula. Não é só simples isso, não é só ficar comendo, porque você come muito e termina dando o quê? Indigestão. E Jesus te chama a um compromisso. Vamos todos ficar em pé agora. Diga, Jesus nos chama a um compromisso. Jesus te chama a um compromisso. Jesus chama você a um compromisso de entregar a sua vida a Ele, de se envolver com Ele. Não importa aonde você vai fazer isso, com quem você vai estar, não importa, sabe, o Senhor está falando para mim e para você, Ele está nos dando uma oportunidade, que é a oportunidade de fazermos, executarmos a obra do Senhor. Diga amém por isso.